Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu sou Clodoaldo Feitosa, eu sou pesquisador independente da espiritualidade e este é um canal dedicado ao desenvolvimento pessoal e espiritual de todos aqueles que chegarem aqui. Então, se você é novo, neste canal, eu já peço a gentileza de você se inscrever no canal e deixar o seu like, caso você goste deste conteúdo. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é o seguinte: quais são as causas do sofrimento humano? Então, neste vídeo, nós vamos entender as seguintes coisas importantes. Primeiro, quais são as causas das aflições que passamos aqui na Terra? Vamos entender as causas atuais e as causas anteriores das aflições a esta que existe nessa vida. Segunda coisa que vamos entender: quais são os objetivos de estarmos encarnados aqui no planeta Terra e como podemos construir uma vida melhor no futuro? E ainda, como podemos ter a certeza de que estamos progredindo, ou seja, evoluindo em sentido espiritual? Então, é isso que nós vamos falar a partir de agora e eu convido você a estar comigo nessa explicação. Mas antes de tudo, como eu já falei, gostaria de pedir a colaboração de vocês no sentido de se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo com outras pessoas, porque isso vai ajudar muito para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Pois bem, basta olhar para o mundo à nossa volta e nós vamos perceber que o sofrimento existe. Sim, nós veremos pessoas passando pelas mais diversas dificuldades, enfermidades dos diversos tipos, problemas financeiros, problemas de relacionamentos, problemas emocionais, problemas psicológicos, pessoas que perderam entes queridos na morte e ainda não conseguiram se recuperar do luto, Então, todos esses são problemas que nós vemos no nosso dia a dia. Tudo isso causa muita dor, muita tristeza, muito sofrimento, a perda da esperança e até mesmo a perda de vontade de viver. Então, o sofrimento é uma coisa que está presente em nosso dia a dia e ninguém pode escapar do sofrimento. Não importa, qual seja a cor da pessoa, a nacionalidade, a religião, não importa se é rico ou se é pobre, a classe social no caso, ou a nacionalidade, a orientação sexual, não importa. Todos nós estamos submetidos ao sofrimento. Ele existe, é uma coisa que está presente no nosso dia a dia. Mas, levando em consideração que o sofrimento, que todo sofrimento tem uma causa, então nós podemos chegar à conclusão que ele é um efeito, que teve uma causa e que nós podemos encontrar a causa do sofrimento. E aí, de acordo com a filosofia espiritualista, o sofrimento, ou seja, as aflições, que são os problemas que o ser humano passa aqui na Terra, tem duas causas distintas: as causas atuais e as causas anteriores a esta vida. Então, nós vamos entender mais ou menos como isso funciona. As causas atuais do sofrimento são aquelas que podem ser explicadas pelas nossas atitudes atuais, pelas nossas escolhas na vida, ou seja, pelas nossas ações ou omissões e escolhas que nos levaram a um determinado sofrimento que estamos tendo no presente. Então, isso seria uma causa, o sofrimento que estamos passando agora seria o efeito de uma causa atual, ou seja, de algo que foi gerado nesta encarnação. Então, isso é o que nós chamamos de causas atuais do sofrimento. Se nós formos remontando aos poucos, passo a passo, na nossa mente, os motivos dos nossos sofrimentos, nós iremos verificar que a maioria deles foram causados por nós mesmos, quer por nossas ações ou omissões, ou ainda pelas escolhas que nós tivemos na vida, pelos vícios que nós possuímos, sejam eles vícios físicos ou vícios morais, pela nossa imprudência ou pela nossa imperícia em relação a determinados assuntos, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, ainda pela nossa imprevidência, ou seja, falta de cuidado, e pelas discórdias que nós temos com nossos familiares, com nossos amigos, colegas de trabalho, etc. Enfim,
tudo aquilo que se originou, né, tudo que causou sofrimento e que se originou nessa existência atual, desde a nossa infância, nós chamamos então de causas atuais das aflições, certo? Então, as causas atuais das aflições são aquelas que podem ser encontradas, se nós formos remontando aos poucos, essas causas podem ser encontradas nesta vida. Então, esse sofrimento causado por nós mesmos, quer conscientes disso, quer não, mas foram nossas ações, omissões, escolhas que geraram um determinado sofrimento que nós estamos vivendo atualmente. Mas existem ainda outros problemas e outros sofrimentos que não podem ser explicados dessa maneira, ou seja, que as causas não se encontram nesta vida. Mesmo que você vá remontando, você não vai conseguir encontrar a causa desse sofrimento nesta vida. São eles infortúnios dos diversos tipos, doenças que acometem a pessoa desde o nascimento, doenças hereditárias, acidentes que, por mais que se tentasse, não seria possível evitá-los, ou sermos vítimas de catástrofes naturais, ou outras coisas aparentemente inexplicáveis. Então, quando nós não conseguimos encontrar as causas nessa vida atual, então nós vamos entender que essas causas são anteriores a esta vida, ou seja, anteriores a essa encarnação, são precedentes. Então nós podemos dizer que essas são as causas anteriores das aflições. Então, o sofrimento tem causas atuais e tem causas anteriores a esta vida. Acontece muitas vezes que não há tempo suficiente para repararmos um determinado mal que causamos a alguém, e por isso nós ficamos, por assim dizer, com débito perante a justiça divina. E, de uma forma ou de outra, numa encarnação posterior, nós teremos que resgatar esse débito, né, que nós tivemos. E a isso nós damos o nome de karma. Então, a pessoa já nasce com um determinado débito perante a justiça divina e vai ter que resgatar esse débito durante esta existência. E quando isso acontece, nós chamamos então de causas anteriores da aflição, causas anteriores do sofrimento. Mas as causas atuais e as causas anteriores das aflições não são os únicos motivos pelos quais nós sofremos aqui na Terra. Por que não? Porque o objetivo da nossa encarnação aqui na Terra é o aperfeiçoamento e a evolução espiritual. E isso acontece através das experiências vividas durante a encarnação, sejam elas boas ou ruins. Então, nós vamos evoluir a partir dessas experiências. E aí, ao longo dos milhares de anos, quando nós vamos tendo diversas experiências, nós vamos evoluindo aos poucos. E antes de encarnarmos aqui na Terra, lá no plano espiritual, com o auxílio de nossos mentores, nós escolhemos algumas provas pelas quais nós desejamos passar nessa existência corporal, tais como a prova da pobreza, ou da riqueza, ou da doença, enfim, provas dos mais diversos tipos. Nós escolhemos aquelas provas que nós desejamos passar por elas para evoluir o nosso espírito. Então aí a gente vem com essa programação, por assim dizer, para passar por diversos sofrimentos que nós queríamos passar por eles, para assim evoluir o nosso espírito. E quando nós passamos por essas provas e as suportamos com resignação, então o que é que acontece? O nosso espírito evolui na escala espiritual e nós nos elevamos, ou seja, nos tornamos mais aperfeiçoados, mais perfeitos. Além disso, um determinado espírito superior, que não possui nenhum karma, ou seja, nenhum débito perante a justiça divina, pode escolher reencarnar aqui na Terra com o propósito de trazer alguma evolução aqui para a Terra. Então, isso é o que nós chamamos de missão. É quando a pessoa encarna não por necessidade de evolução, mas sim por uma missão. Ou seja, trazer um determinado conhecimento, resolver uma determinada questão. Então, existem muitos espíritos que vêm e passam por sofrimentos aqui na Terra devido a uma determinada missão que escolheram. É o caso, por exemplo, do nosso Mestre Jesus. Ele veio aqui para a Terra com uma missão. Qual era a missão dele? A missão dele era resgatar
as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, atualizar a lei mosaica e trazer uma nova visão de Deus, não como sendo um Deus punitivo, né, como os israelitas conheciam, mas sim um Deus justo e perfeito e amoroso. E aí ele era diferente daquele Deus exclusivamente punitivo que eles conheciam, e também que tinham que fazer aqueles sacrifícios, né, e tudo mais. Então, Jesus veio com a missão de atualizar este conhecimento, ou seja, de trazer uma segunda revelação na qual Deus foi mostrado de uma outra maneira, a maneira de adorar a Deus mudou e não havia mais necessidade daquelas coisas que prescrevia a lei mosaica, né, daquelas penas que existiam e tudo mais. Então, Jesus veio para mudar isso. E, junto com essa missão, ele teria que passar pela morte que ele passou. E aí teve um sofrimento que estava programado, que ele passou, e com o objetivo de mostrar a gente que não é fácil passar pelas provas, mas que quando nós temos fé e resignação, a gente consegue passar por esses sofrimentos. Então foi por isso que ele passou por aqueles sofrimentos. E além disso, a morte que ele passou tinha um propósito, que era fazer com que nós tivéssemos provas da existência da vida após a morte e também do reino dos céus, que era na realidade o plano espiritual. Só que ele não usava essa palavra, plano espiritual, ele usava reino dos céus. Os céus ficam acima, exatamente onde fica o plano espiritual da terra. Então ele veio trazer esse conhecimento e por conta disso passou por determinados sofrimentos que já estavam programados para a encarnação dele. Então isso é o que nós chamamos de sofrimento por missão, tá certo? Assim sendo, os sofrimentos humanos podem ser das seguintes causas. Primeiro, expiação de erros do passado, que é o que a gente chama de karma. Podem ser por erros da vida presente, que é o que nós chamamos de causas atuais das aflições. Pode ser ainda por provas que nós escolhemos passar para evoluir o nosso espírito. E, por fim, pode ser por uma missão. Então, são 4 motivos pelos quais o sofrimento existe na Terra. Vou só recapitular com você. Pode ser por expiação de erros do passado, essas são as causas anteriores da aflição. Pode ser por erros do presente, que nós cometemos nessa encarnação e temos que resolver o problema, aí são causas atuais das aflições. Pode ser por provas que nós escolhemos antes de encarnarmos, com o objetivo de evoluir o nosso espírito, e pode ser ainda por missão, tá certo? Essas são as 4 razões pelas quais existe o sofrimento aqui na Terra. E aí, tendo em vista que nós não sabemos, né, com toda certeza, porque uma determinada pessoa sofre, se é por uma dessas 3 causas ou por uma combinação dessas causas, então nós não devemos julgar ninguém. Ou seja, não devemos haver, uma pessoa está sofrendo, aí você vai dizer assim, está sofrendo porque é problema da vida passada, né? Foi erro que aquela pessoa cometeu na vida passada, então que sofra, né? Que pague o que deve, né? Na realidade, não devemos agir assim, porque nós não sabemos se é por expiação, se é por prova, se é por missão, né? Ou se é por erros da vida presente. Então, o que é que nós devemos fazer ao invés de julgar as pessoas? Nós devemos nos auxiliar mutuamente para que, dentro das nossas condições, nós possamos suportar os sofrimentos dessa vida com resignação. Porque quando nós fazemos isso, então nós amenizamos, na medida do que é possível, os sofrimentos, não importa qual seja a causa desse sofrimento, e assim nós ajudamos aquela pessoa que está em sofrimento a evoluir espiritualmente e, em consequência disso, nós também evoluímos espiritualmente falando. Além disso, devemos ter em mente que o seguinte, nenhum sofrimento é para sempre. Então, por mais que seja doloroso o sofrimento que alguém passa, é preciso ter em mente e ajudar essa pessoa a compreender que nós estamos aqui numa experiência temporária de aprendizado e de evolução para o nosso espírito. E precisamos então ter fé na vida futura, porque é através da vida futura, ou seja, a vida espiritual e as futuras encarnações, que a justiça divina se procede e a pessoa que sofre hoje, amanhã, poderá ter uma encarnação melhor. E aí você pode ter uma pergunta: como é que eu sei que eu estou evoluindo espiritualmente?
Né? Existe alguma medida, alguma forma de eu saber, não, eu estou realmente progredindo espiritualmente. Não importa qual seja a religião a qual você pertença. Como você pode saber que você está evoluindo espiritualmente? A resposta é muito simples. Você saberá que está evoluindo espiritualmente quando tiver a oportunidade de fazer o bem, certo? Ou o mal. Está lá a oportunidade, você pode escolher fazer o bem ou fazer o mal. E você escolhe conscientemente, com o seu livre-arbítrio, fazer o bem, mesmo que isso possa lhe causar um determinado sofrimento. Isso em si é um indício de evolução espiritual, porque você está diante de um problema a resolver, de um assunto, e você tem a opção de escolher fazer o bem ou o mal, e você escolhe fazer o bem. Então isso é uma evidência clara que você está evoluindo espiritualmente, ou seja, que nós estamos evoluindo espiritualmente. Portanto, agora que você já sabe quais são as causas do sofrimento, é importante saber também que podemos, desde já, construir uma reencarnação melhor do que essa que nós estamos vivendo no momento. E, para tanto, é preciso vencer as nossas fraquezas espirituais e harmonizar a nossa vida com a lei universal de amor e caridade do Criador. E como isso pode ser feito? Né? Como é que eu posso harmonizar a minha vida com a lei de amor, a lei universal de amor e caridade, ou seja, com a lei divina? Como é que eu posso harmonizar a minha vida nesse sentido? Bom, você pode refletir nas seguintes perguntas que eu vou fazer agora, e aí você mesmo dá a resposta para você, e aí você vai proceder da maneira correta, tá certo? Vamos dar um exemplo. Como é que eu posso harmonizar a minha vida com a lei divina do amor e da caridade? Pergunte-se: será que eu tenho preconceito com pessoas de outra cor, de outra religião, de outra orientação sexual, de outra classe social, ou de outra nacionalidade, ou seja, qualquer for o motivo? Eu tenho preconceitos dentro do meu ser com os meus semelhantes, né, o ser humano? Se eu tiver, então é preciso que eu tente vencer essas fraquezas desde já, porque se eu não conseguir vencer essas fraquezas agora, nós teremos que voltar, a pessoa vai ter que voltar com algumas provas ou expiações para vencer as fraquezas relacionadas com esse assunto de você ter preconceito com os outros, né? Outra pergunta: será que eu quero as coisas só para mim? Será que eu destruo a natureza para obter lucros sem pensar nas consequências disso para o planeta? Será que eu faço isso, né, sem pensar, né, nas consequências? Então, se isso acontece, com certeza, em uma próxima existência, eu terei que suportar provas ou expiações relacionadas a esse assunto. Então, é muito importante a gente pensar, né, o que eu estou fazendo no momento. Isso que eu estou fazendo no momento, eu estou progredindo ou estou, né, criando problemas para mim mesmo? Né? Então, é isso que a gente vai ver. Outra pergunta: será que eu sou uma pessoa vingativa, que guarda rancor e mágoa, tenho inveja das pessoas, culpo os outros pelos meus problemas? Ou será que eu estou cheio de vícios, sejam eles físicos ou morais? Se eu estiver nessa situação, com certeza, em uma próxima existência, terei que enfrentar provas e expiações relacionadas com isso. Então, se você quer ter uma existência futura, se nós queremos ter uma existência melhor no futuro, devemos analisar isso na nossa vida e tratar de melhorar desde já. Porque quando nós fazemos isso, então nós estamos construindo uma reencarnação melhor. Mas aí alguns podem pensar, né? Será que não basta apenas pedir perdão a Deus, né? E Ele vai perdoar e está tudo resolvido, né? É isso que alguns pensam, né? Basta pedir perdão a Deus, né, em nome do sacrifício de Jesus, e Ele perdoa e está tudo resolvido e bola para frente. Aí isso é assim porque algumas escolas religiosas, né, não consideram a existência do Espírito e muito menos a existência da reencarnação, que fazendo parte da justiça divina. Então acham que é só essa vida, né, só existe essa vida. Então quando você chega no leito de morte ou pouco antes disso, você se arrepende, pede perdão a Deus e tudo está resolvido. Não é bem assim, certo? Se você levar em consideração que existe outra encarnação, que o Espírito existe, que é imortal,
aí a coisa muda de figura, né? Não dá para ser dessa maneira, né? Eu sugiro que você não vá nessa, certo? Porque não vai dar muito certo. Sabe por quê? Porque nós sabemos que Deus perdoa sim as nossas faltas, as nossas transgressões, mas Ele não isenta das consequências dos erros que nós cometemos, né? E isso está aqui na Bíblia, no livro de Êxodo 34, que eu vou ler aqui para vocês, certo? Olha, Êxodo 34, versículos 6 e 7. Veja o que diz aqui, ó. Êxodo 34, versículos 6 e 7, diz assim, ó. Deixa eu achar aqui, ó, passou assim, ó. Jeová passou diante dele declarando: Jeová, Deus misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor leal e de verdade, que demonstra amor leal a milhares. Aqui o ponto, ó, perdoando o erro e a transgressão e o pecado. E aqui diz, ó, mas de modo algum deixará impune o culpado, pois trará a punição pelo erro dos pais sobre os filhos e sobre os netos e sobre a terceira geração e sobre a quarta geração. Aí você pode perguntar, olha só como o texto é interessante, né? Ele perdoa o erro, mas traz a punição. Aí diz sobre os filhos, os netos e a outra geração. Mas aí você pode perguntar, por que na outra geração? O que é que a outra geração teve a ver com os erros dos pais, dos avós, né? É simples, é porque as gerações futuras que ele menciona aqui são os próprios culpados pelos erros, que reencarnam, que voltam a esta vida. Então você comete um erro agora, né? Quem vai pagar é meu filho? Não, você será o seu neto, será o seu bisneto, será alguém da outra geração, porque você vai voltar para resolver o problema que você criou. Certo? Então é isso que o texto fala aqui. É claro que é uma interpretação diferente, né? Talvez vocês nunca tenham visto uma interpretação dessa maneira, mas é bom pensar, tá vendo? Porque não faz sentido, né? Os filhos, os netos, os bisnetos que não fizeram nada pagar pelos erros de uma determinada pessoa. Aqui é um sentido figurado, ele está dizendo que vai vir sobre os netos. Aqui ele não fala, mas nós já sabemos, através de outros textos, que existe a reencarnação e que os netos, os bisnetos, os trinetos, seremos nós mesmos reencarnados. Então, por exemplo, você pode pensar agora, eu vou destruir o planeta Terra, né? Agora, vou fazer tudo que é ruim na natureza, né? Que se dane a natureza. Só que você, espírito agora encarnado que está fazendo isso, vai voltar numa futura geração para sofrer as consequências dos erros que você criou. Então nunca pense, eu não estarei mais aqui para ver. Será que não? Né? Será que não estará mesmo? Poderá voltar, entendeu? E sofrer as consequências. Né? Seria o que então? Caso você venha acontecer isso com a gente, serão causas anteriores da aflição que a gente vai passar, certo? Coisas que nós cometemos agora, que achamos que, tem nada a ver, aí lá na frente você volta e vai ter que resgatar o erro, tá certo? Então isso já está claro nesse sentido, né? Ele perdoa, mas as consequências dos nossos erros a gente vai ter que resolver, tá certo? O ciclo das reencarnações é descrito na Bíblia em Eclesiastes 1:4. Eu vou ler aqui também, que é bem interessante, certo? Eclesiastes, depois de Provérbios, deixa eu achar aqui, capítulo 1, versículo 4. Eclesiastes 1:4. Diz assim, olha como é interessante. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Está vendo aqui? Então a terra não vai se acabar. São as gerações que vão e voltam, né? Num ciclo. Então, hoje você é pai, amanhã você será neto, será filho, e vai voltando, né? E a cada vez que a gente volta, a gente vem com provas ou expiações de acordo com aquilo que nós cometemos agora, tá certo? Então, se deseja construir uma reencarnação melhor, é necessário corrigir a conduta desde já, para que assim a gente possa ter uma vida melhor no futuro, tá certo? A Terra é um projeto criado por Deus para fazer os espíritos evoluírem através das sucessivas reencarnações.
E a Terra será assim transformada no futuro, né, num paraíso, à medida que espíritos mais evoluídos forem encarnando aqui na Terra e aqueles que estão atrasados forem sendo transmigrados para outros mundos de expiação e provas, como a Terra é atualmente. Então, aí quando isso acontecer, né, vai haver uma troca de espíritos. Né? Os espíritos bons estarão encarnados e aqueles que estão atrasados, né, que estão no erro, serão levados para outros projetos de expiação e provas. E aí, o que é que vai acontecer com a Terra? Se só tem espíritos melhores, né, mais evoluídos, obviamente, o planeta vai evoluir e vai se transformar numa sociedade melhor, mais justa, mais correta. A ciência evoluirá de maneira extraordinária a ponto de resolver problemas que hoje o ser humano não consegue resolver. E aí, sim, será um paraíso, né? Mas é um paraíso não naquele sentido que muitos conhecem, né? Aquela coisa. Não, é uma sociedade evoluída, uma sociedade transformada, onde não haverá doenças, não haverá morte, não haverá crime, né? Não haverá nada disso, porque as pessoas aqui, elas farão aquilo que Jesus disse que é o maior mandamento, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então as pessoas farão isso instintivamente, porque serão espíritos mais evoluídos. Então, se nós queremos fazer parte desse paraíso aqui na Terra, né, dessa mudança que acontecerá, nós precisamos evoluir, nós precisamos nos melhorar, nos aperfeiçoar, para que assim a gente mereça estar aqui entre esses espíritos evoluídos, tá certo? E aí sim viveremos num mundo bem melhor. Aqui no Salmo 37, eu queria ler também, que é muito interessante, que você certamente nunca viu a interpretação dessa maneira, né? Mas eu até entendo, né? Se tiver alguma dificuldade de entender, é normal isso, né? Porque muitos estão acostumados a só ver de uma forma. Mas vamos analisar comigo, né? Abra a sua mente e vamos analisar se faz sentido ou não o que eu estou falando, tá certo? É o Salmo 37, muito conhecido, muita gente conhece esse texto, mas nunca viu com essa interpretação, tá? Então, o Salmo 37, vamos ler do 1 ao 5 primeiro. Diz assim, Salmo 37, do 1 ao 5. Não fique aborrecido por causa dos maus, nem inveje os malfeitores. Eles secarão rapidamente como a relva e murcharão com a relva ainda verde. Confie em Jeová e faça o bem. Resida na terra e haja com fidelidade. Encontre a mais plena alegria em Jeová, e Ele lhe concederá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho a Jeová, confie nele, e Ele agirá em seu favor, certo? Então, o texto aqui está dizendo para a gente confiar em Deus, certo? E aqui, no versículo 10, ele diz assim, ó, apenas mais um pouco e os maus deixarão de existir. Você olhará para onde eles estavam e eles não estarão lá. O que é que o texto está prevendo? Essa transmigração de almas, ou seja, a retirada daqui da Terra dos espíritos atrasados para outros mundos espalhados pelo universo de expiação e provas, e ficando aqui apenas aqueles que estão evoluindo, que estão melhorando, que estão e também a vinda de outros, né, que estarão mais preparados. Aí ele diz aqui no 11, ó, mas os mansos possuirão a terra e terão grande alegria na abundância de paz, certo? Então, eu não vou dizer esqueça, mas repense, certo? Aquela interpretação de dizer que Deus vai destruir as pessoas porque elas são más, né? Não é bem assim que Deus vai fazer, né? Ele não vai destruir as pessoas porque elas são más, porque Ele é um Pai amoroso e Ele quer que todo mundo progrida. E como é que Ele faz isso? Não seria justo Ele destruir as pessoas por erros de uma existência, né, pequena, e destruir para sempre e outros viverem para sempre. Isso seria injusto, certo? Como Deus não é injusto, o que é que Ele vai fazer? Ele vai pegar os espíritos atrasados, aqueles que ainda não harmonizaram a vida com a lei de amor e de caridade e de justiça, e vai levar eles para outro mundo de expiação e provas semelhante à Terra. Lá eles vão continuar evoluindo, vão continuar passando por diversas, provações, dificuldades, experiências, e assim eles também vão evoluir até o ponto que serão também trazidos de volta para o planeta Terra já evoluído, ou levados para outro mundo evoluído, ou seja, nenhum filho de Deus fica abandonado, certo? Então, é isso que acontece. E aqueles que estão tentando evoluir, que estão tentando melhorar a consciência,
Aí ele diz aqui, ó, ficarão na terra e viverão em abundância de paz, certo? A partir do momento que nós harmonizamos a nossa vida com essa lei de amor e de caridade, então nós queremos a paz, nós queremos viver em paz, queremos ser pessoas melhores e, evidentemente, se na terra a maioria for de pessoas assim, obviamente, né, haverá abundância de paz, né? Haverá alegria, felicidades eternas. E é desse sentido que o texto fala, né, que eu entendo dessa maneira, tá certo? Não sou o dono, né, das interpretações, mas essa é a forma que eu entendo, tá certo? Que vai ter essa mudança sim na Terra, mas não é uma coisa assim, que eu diria milagrosa, não é assim, nem muito menos passando por uma limpeza na qual os maus serão destruídos. Não, eles serão levados para outro local onde poderão seguir com a sua escala evolutiva, tá certo? Então, sendo assim, que possamos fazer o bem a todos e também a nós mesmos, resguardando-nos do mal e fazendo aquilo que for necessário para aperfeiçoar nossa consciência. Esse é o caminho da salvação eterna, ou seja, da libertação do sofrimento que nos atinge atualmente, através da existência da vida futura. Então, termino aqui a minha explicação, a exposição de hoje, né? Espero que você tenha entendido os conceitos, né? Os novos que eu falei, né? São coisas que muitos já conhecem, mas que foram explicados de uma maneira um tanto diferente, mas no meu entendimento se harmoniza melhor com a justiça divina, né? Porque alguns podem dizer assim, mas Deus perdoa, né? Aí alguns vão dizer, mas eu passei a vida inteira me dedicando, né? E essa pessoa só agora mudou, tá certo? Aí Deus vai perdoar e está tudo bem. Sim, Ele vai perdoar, certo? É uma coisa óbvia, Ele vai perdoar, mas Ele não isentará da punição. Ou seja, haverá uma encarnação na qual a pessoa terá que resolver os BOs que ela criou, tá certo? Ou seja, os problemas que ela criou terão que ser resolvidos. E quem vai resolver? Ela mesma, através da expiação, né? Do sofrimento, das provas que ela própria escolher para resolver, né, o problema que ela criou, tá certo? Então, quer melhorar, quer se aperfeiçoar, quer ter uma vida melhor, aperfeiçoe-se, certo? Melhore-se, abandone as más tendências e busque aperfeiçoar a sua consciência espiritual, porque fazendo assim, com certeza você vai ter uma vida melhor, não somente agora, porque você estará livre das causas atuais das aflições, porque você vai pensar melhor em tudo que você faz, vai ter mais cuidado, né? Vai escolher bem as coisas e você vai ter uma vida melhor já desde agora. E no futuro terá uma encarnação ainda melhor do que essa, até chegar o momento de que você não precise mais encarnar aqui na Terra e venha então a habitar um mundo melhor ou apenas viver no plano espiritual sem precisar voltar à condição material, tá certo? Então, essa é a maneira do plano de salvação de Deus, segundo a filosofia espiritualista, ok? Então, eu agradeço a todos a atenção, todos e a todas. Um abraço fraterno para vocês. Desejo a vocês um excelente final de semana e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá ok? Até mais.